Olá pessoal do Encontro Nacional de Filosofia do Amapá. Esse vídeo é uma resposta a alguns questionamentos feitos pelo Pedro de Sá no meu vídeo, na minha apresentação. E eu agradeço imensamente a ele por isso, porque de fato a minha apresentação ela depende de alguns entendimentos anteriores em relação ao realismo científico, né? Porque eu estou tentando ali pensar alguma teoria da referência que seja compatível com o realismo científico que eu já defendi em outros lugares, em outros momentos. Por isso eu recomendo imensamente que se leia aqueles textos que eu recomendei no início do vídeo. Mas só para ficar mais claro, tá? Eu falo sim do realismo científico enquanto três comprometimentos: o comprometimento metafísico, epistêmico e semântico. Do ponto de vista metafísico, a questão é a realidade, é a existência de um mundo exterior à nossa mente. Então, o antirrealismo, nesse ponto metafísico, ele seria o idealismo. Que o idealismo supõe que a realidade, ou que o mundo, né, não é independente da mente. Então, não há essa independência, essa indiferença em relação ao que se pensa sobre ele. Não é propriamente um problema para o realista científico, mas é um problema para o realista em geral. Do ponto de vista semântico, a questão toda é saber se os enunciados científicos são verdadeiros ou falsos, né? Se nós podemos atribuir valor de verdade a esses enunciados, em especial quando esses enunciados remetem a uma realidade que não é observável a olho nu. Então, a postura antirrealista do ponto de vista semântico é propriamente o instrumentalismo, que é proposto pelos filósofos do positivismo lógico. Tá? Eles vão sugerir que afirmações que não podem ser verificadas empiricamente não teriam sequer significado. E isso significa que essas afirmações, quando remetem a partes da realidade que não podem ser vistas e constatadas empiricamente, essas afirmações, esses enunciados científicos seriam nem verdadeiros nem falsos, eles seriam sem sentido, a menos que houvesse aí algum tipo de princípio de transposição, né, que pudesse ligar o termo a um procedimento empírico, tá? É o que acontece com Hempel. Hempel sugere, por exemplo, que deve haver princípios de transposição, segundo os quais você é capaz de entender o que significa elétron a partir das várias descrições dadas, a partir de vários. É como se a palavra elétron ela remetesse a uma série de procedimentos que são esses sim verificáveis. Tá? Mas não é um comprometimento com a existência de partículas fundamentais chamadas elétrons. Então, o instrumentalismo, do ponto de vista semântico, ele é a recusa em ver essas descrições científicas como algum tipo de descrição ontológica, né? Algum tipo de modelo a partir do qual você pode supor que há uma ontologia tanto de objetos que são objetos, relações, processos, né? Enfim, tudo aquilo que compõe uma ontologia em geral, mas como se assim só o observável pudesse ser capturado pela ciência e o inobservável não pudesse. E o inobservável nesse caso aqui, eu estou falando realmente desses objetos, tá? Dessas entidades que são postuladas por teorias científicas, partículas fundamentais, é um caso mais exemplar disso. E do ponto de vista epistêmico, a questão é saber se nós temos conhecimento dessa realidade a partir da ciência. Bom, o tempo todo eu debato muito mais, né, nesses artigos que eu levantei, eu debato muito mais o aspecto epistêmico, por uma razão. Não está em jogo o idealismo, do ponto de vista metafísico, e não está em jogo o positivismo lógico, cujo critério, né, é autorrefutador. Né? O positivista quer que uma proposição seja verdadeira somente se ela for verificável ou se for uma verdade analítica. E no caso, o, o critério, né, de significado, o critério da verificabilidade não é ele mesmo uma verdade analítica nem uma verdade empírica. Portanto, ele também seria destituído de significado pelos próprios critérios. Então, hoje em dia, a postura mais
realmente desafiadora ao realista científico é a postura do empirismo construtivo de Van Fraassen, né, de um livro chamado A Imagem Científica, que ele publicou em 1980. Então, assim, do ponto de vista metafísico mesmo, a questão não é que todas as teorias científicas, todas as entidades propostas por todas as teorias científicas são reais. Nem que todas as teorias científicas são verdadeiras, né? A gente precisa qualificar. Então, o problema do realismo científico é saber quais teorias são verdadeiras, quais entidades, quais termos teóricos são referentes, né? Quais entidades propostas por essas teorias que aproximam-se de ser verdadeiras são reais. A minha proposta passou muito pelo realismo de entidades, que é um realismo já mais meio termo entre o empirismo construtivo de Van Fraassen. Van Fraassen sugere que o que é observável a olho nu pode é conhecível, né? É candidato a conhecimento. E o que é inobservável a olho nu nos coloca numa situação fisiologicamente desfavorável para afirmar. Então ele não nega que as proposições sejam verdadeiras ou falsas, mesmo quando se fala de elétrons, por exemplo, mas ele alega que não dá para saber se elétrons existem. Então a questão é de fato dar uma resposta a Van Fraassen. Tá? Então nesses artigos que eu levantei no início da nossa conversa, eu chamo atenção justamente para esse aspecto epistêmico. E o realismo de entidades de Hacking Cartwright, eu sugeri, ele que é um realismo mais modesto, porque ele sugere que nós não podemos saber se uma teoria é verdadeira ou falsa, mas podemos saber quando certas entidades existem, quando nós somos capazes de manipulá-las experimentalmente para com elas produzir fenômenos diferentes. Então essa manipulabilidade de uma entidade seria uma boa razão para defender que essa entidade existe, mesmo que as teorias sobre elas variem bastante. É nesse passo iniciado por Nancy Cartwright e por Ian Hacking, que eu fui construindo uma forma de realismo científico mais modesta também, sobre o qual eu expliquei em relação a Chakravarti, mas eu tive que ser muito breve em função do tema específico, né, do trabalho. Eu tive que ser muito breve nessa apresentação, mas o que eu defendi é uma postura que veio assim, a partir do Cartwright, do Hacking. Nós temos alguns problemas, que é qual é o papel das teorias, se é que há algum papel nas teorias para eles, e sobre manipulabilidade ser um termo de sucesso. Então a proposta que veio posterior, que é do Maurício Soares, é de recuar, entender que o realismo de entidades, o realismo experimental, ele não é um critério para descobrir entidades, mas é um critério para justificar entidades. Então você poderia dizer que o que sabemos sobre uma determinada entidade não esgota o que a entidade é. Então ele vai marcar uma posição que diferencia o epistêmico do metafísico. Tá? E ele vai sugerir então que é preciso dar esse recuo epistêmico. Entender que enquanto epistemologia, o realismo de entidades, ele falha. Ele falha porque eu posso fazer afirmações causais, né, e errar em relação ao que é que existe, que é a grande questão. Seria necessário fazer um recuo epistêmico, portanto, em relação a outros entendimentos, que talvez nem seja o que o Hagen sugeriu. Ele não sugeriu que manipulou, então existe. Se você adota esse adágio do realismo de entidades, você tem um problema, que a manipulabilidade seria condição suficiente para a existência. Só que a questão de saber se eu atingir essa manipulabilidade, ela torna problemática esse adágio. Então você pode dizer que a manipulabilidade ela é condição suficiente para a garantia causal. E a garantia causal aumenta a probabilidade
daquela entidade existir. Então, a garantia causal, que é uma questão epistêmica, ela é mais robusta que a garantia teórica. É nesse sentido que o Chakravarti também vem trazer alguma contribuição com a noção de propriedades que são auxiliares e propriedades de detecção. Aquelas propriedades de detecção seriam aquelas que interagem causalmente com os nossos detectores. E aí você elimina essa ideia fisiológica somente, né, de observabilidade. Você pode afirmar algumas entidades que não observamos, mas somos capazes de interagir, né? Elas têm uma disposição para se comportar de um determinado modo diante de um instrumento ou outro, né, de detecção, que tornaria mais provável, portanto, essas propriedades. Então, as propriedades sobre as quais nós não sabemos se são causais ou não, a gente fica no suspenso. As propriedades que são de detecção, a gente sabe que são causais e a gente supõe que essas propriedades vão permanecer mesmo se as teorias mudarem. Enfim, então eu não sei se com isso eu respondo a pergunta feita, que ela não é propriamente sobre o tema, né? Mas o tema depende desse tipo de reflexão de fato para poder ser entendido. É que quando você faz um recuo epistêmico, né, para o realismo, você está supondo aqui quais são as condições que tornam mais provável, né, ou que dão mais garantia para as afirmações existenciais que a gente possui, que a gente faz. E uma vez supondo que esse realismo ele enfrenta bem todos os problemas que em geral os realistas científicos sofrem, né, para responder, fica faltando falar sobre uma teoria da referência. E aí eu busquei numa teoria causal da referência, uma teoria refinada, né, uma teoria causal refinada da referência, algum tipo de suporte para poder falar do realismo nesses termos. Bom, espero ter respondido a pergunta do Pedro de Sá. Um abraço.